Salve Maria! Neste dia 21 de agosto de 2026, eu vou ler do capítulo 13 ao 16 do livro do Eclesiástico. Prudência com os poderosos. Quem toca no betume ficará manchado, e quem trata com o orgulhoso se tornará orgulhoso. Quem se liga com um mais poderoso do que ele põe sobre os ombros uma pesada carga. Não te tornes amigo de um mais poderoso do que tu. Que ligação pode haver entre um pote de barro e um pote de ferro? Quando houver choque, o pote de barro será quebrado. O rico comete uma injustiça e em seguida se põe a gritar. O pobre, ofendido, guarda silêncio. Enquanto lhe servires, ele te empregará. Quando nada mais tiveres, ele te abandonará. Se tens haveres, ele se banqueteará contigo. Tu esgotará e não cuidará de tua sorte. Se lhes for útil, ele te dominará. Com um sorriso, ele te dará esperanças. Com belas palavras te dirá: de que necessitas? Ele te confundirá com seus banquetes, até que tenha exaurido 2 ou 3 vezes, e por fim zombará de ti. Depois, vendo-te, te abandonará e abanará a cabeça, escarnecendo de ti. Humilha-te perante Deus e espera que sua mão execute. Relação com os nobres. Tem cuidado em não te deixares seduzir, para que não caias numa loucura aviltante. Não te rebaixes em tua sabedoria, para não suceder que esse rebaixamento te arraste à loucura. Se um poderoso te chamar, retira-te, e ele será ainda mais levado a insistir. Não sejas importuno, para não acontecer que ele se canse de ti. Não te afastes muito dele, para não suceder que ele te esqueça. Não tenhas a audácia de falar de igual para igual com ele, e não confies em suas longas conversas. Pois, fazendo-te falar muito, ele te experimentará, e com um sorriso te interrogará sobre os teus segredos. Seu coração impiedoso relembrará tuas palavras, e não te poupará nem aos maus tratos nem às cadeias. Cuida de ti e presta bem atenção em teus ouvidos, pois caminhas à beira de um abismo. Mas, ouvido tudo isso, encara-o como um sonho e serás vigilante. Ama a Deus durante toda a tua vida e invoca-o para a tua salvação. Ricos e pobres. Todo ser vivo ama o seu semelhante, assim como todo homem ama o seu próximo. Toda carne se une a outra carne de sua espécie, e todo homem se associa ao seu semelhante. O lobo jamais terá amizade com o cordeiro, assim é entre o pecador e o justo. Que relação pode haver entre um santo homem e um cão? Que ligação pode ter um rico com um pobre? O onagro é a presa do leão no deserto. Assim os pobres servem de pasto aos ricos. E como a humanidade é abominada pelo orgulhoso, do mesmo modo o pobre causa horror ao rico. Um rico abalado é apoiado pelos seus amigos. O pobre que tropeça é ainda empurrado pelos seus companheiros. Quando um rico é enganado. Numerosos são aqueles que vêm ajudar. Se diz tolices, o apoiam. Quando um pobre é enganado, ainda merece censura. E se falar com sabedoria, não o levam em consideração. Se fala o rico, todos se calam e glorificam com suas palavras até as nuvens. Se fala um pobre, dizem: que é este homem? E se ele tropeçar, fazem-no cair. A riqueza é boa para quem não tem a consciência pesada. Péssima é a pobreza do mal que se lastima. Integridade. O coração do homem modifica seu rosto, seja em bem, seja em mal. O sinal de um coração feliz é um rosto alegre. Tu o acharás dificilmente e com esforço. Feliz o homem que não pecou pelas suas palavras e que não é atormentado pelo remorso do pecado. Feliz aquele cuja alma não está triste e que não está privado de esperança. Inveja e mesquinhez. Para o homem avarento e cupido, a riqueza é inútil. Para que serve o ouro ao homem invejoso?
Quem acumula injustamente, com prejuízo da vida, acumula para outros, e outro há de vir que esbanjará esses bens na devassidão. Para quem será bom aquele que é mau para si mesmo? Não terá nenhuma satisfação em seus bens. Nada é pior do que aquele que é avaro consigo mesmo. Eis aí o verdadeiro salário de sua maldade. Se ele fizer algum bem, é inconscientemente a seu pesar e acaba desvendando a sua maldade. O olhar do invejoso é mau, ele desvia o rosto e despreza a sua alma. O olhar do avarento é insaciável e respeita de iniquidade. Só ficará satisfeito quando tiver ressecado e consumido a sua alma. O olhar maldoso só leva ao mal, não será saciado com pão, mas será pobre e triste em sua própria mesa. Meu filho, se algo tiveres, faze com isso algum bem a ti mesmo e apresenta a Deus oferendas dignas. Lembra-te de que a morte não tarda e de que o pacto da moradia dos mortos te foi revelado, pois é lei deste mundo que é preciso morrer. Antes de morrer, faze bem ao teu amigo e dá esmola ao pobre conforme tuas posses. Não te prives de um dia feliz e não deixes escapar nenhuma parcela do precioso dom. Não será a outrem que deixarás o fruto de teus esforços e de teus trabalhos, para ser repartido por sorte? Dá e recebe e justifica a tua alma. Pratica a justiça antes de tua morte, pois na moradia dos mortos não há que se achar alimento. Toda a carne fenece como a erva, e como a folha que cresce numa árvore vigorosa. Umas nascem, outras caem. Assim, nesta raça de carne e sangue, uma geração morre, outra nasce. Tudo que é corruptível acabará por ser destruído, e o artesão morrerá com o seu trabalho. Toda obra excelente será aprovada, e o seu autor nela achará orgulho. Felicidade do sábio. Feliz o homem que persevera na sabedoria, que se exercita na prática da justiça, e que em seu coração pensa no olhar de Deus que tudo vê, que repassa no seu coração os seus caminhos, que penetra no conhecimento de seus segredos, que caminha atrás dela seguindo-lhes as pegadas, e que permanece em suas vias, que olha pelas suas janelas, que escuta a sua porta, que se detém junto à sua casa, e que, enterrando uma estaca dentro de suas muralhas, edifica sua cabana junto a ela. Nessa cabana, seus haveres repousam tranquilamente para sempre. Sobre esse abrigo, ele estabelece os seus filhos, e ele mesmo residirá debaixo dos seus ramos. Em sua sombra, ele encontrará abrigo contra o calor, e repousará na sua glória. Aquele que teme a Deus praticará o bem. Aquele que exerce a justiça possuirá a sabedoria. Ela virá ao seu encontro como mãe cumulada de honrarias, e ela o receberá como uma esposa virgem. Irá alimentá-lo com o pão da vida e da inteligência, e ela o saciará com a água salutar da sabedoria. Ela se fortalecerá nele e o tornará inabalável. Ela o sustentará para que não seja confundido, e o exaltará entre os seus próximos. Ela lhe abrirá a boca no meio da assembleia, o encherá do espírito de sabedoria e de inteligência, e o revestirá com um manto glorioso. Acumulará sobre ele um tesouro de alegria e de júbilo, e lhe dará por herança um nome eterno. Os homens insensatos não o alcançarão, mas os homens de bom senso irão ao encontro dela. Os insensatos não a verão porque ela está longe, do orgulho e da fraude. Os mentirosos dela não se recordarão, mas os homens sinceros se acharão com ela e prosperarão até a visita de Deus. O louvor não é belo na boca do pecador, porque a sabedoria vem de Deus. O louvor a Deus acompanha a sabedoria, enche a boca fiel e lhe é inspirada pelo dominador. Liberdade do homem em face do pecado. Não digas, é por causa de Deus que ela me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele quem me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo erro e toda abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. No princípio, Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão.
Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado, porque é grande a sabedoria de Deus. Forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. A justiça de Deus. Não te regozijes de ter muitos filhos se são maus, nem ponhas neles a tua alegria se não tiverem o temor de Deus. Não confies na sua vida, nem voltes os teus olhares para os teus trabalhos, pois o único filho temente a Deus vale mais do que 1000 filhos ímpios. Há mais vantagens em morrer sem filhos que em deixar filhos ímpios. Um único homem sensato fará povoar a pátria, enquanto que um país de maus se tornará deserto. Vi com meus olhos inúmeros exemplos, e meus ouvidos ouviram alguns ainda mais graves. O fogo se acenderá na assembleia dos maus, e a cólera se inflamará sobre um povo incrédulo. Os gigantes não implorarão o perdão de seus pecados, e foram destruídos apesar de terem confiado na própria força. Deus não poupou a terra onde residia Ló, mas abominou os seus habitantes por causa de sua insolência. Não teve pena deles, exterminou a nação inteira que se engrandecia com orgulho, apesar de seus pecados. Assim aconteceu com os 600.000 homens vivos que se haviam reunido na dureza de coração. Ainda que um único se tivesse mostrado obstinado, seria para admirar que não tivesse sido castigado, pois misericórdia e ira estão sempre em Deus, grandemente misericordioso, porém capaz de cólera. Os seus castigos igualam sua misericórdia. Ele julga o homem conforme as suas obras. O pecador não escapará em suas rapinas, e não será postergada à espera daquele que exerce a misericórdia. Toda misericórdia colocará cada um em seu lugar, conforme o mérito de suas obras e a sabedoria de seu comportamento. Deus tudo vê. Não digas, eu me furtarei aos olhos de Deus. Quem se lembrará de mim no alto do céu? Não serei reconhecido no meio da multidão. Quem sou eu no meio de uma tal multidão de criaturas? Eis que o céu é o céu dos céus, o abismo a terra inteira e tudo o que encerram. Se abalarão quando ele aparecer. As montanhas, as colinas e os alicerces da terra tremerão de pavor quando Deus os olhar. No meio de tudo isso, o coração do homem é insensato. Deus, porém, conhece todos os corações. Quem é aquele que compreende os caminhos de Deus e a tempestade que escapa aos olhos do homem? Com efeito, a maior parte de suas obras está oculta. Quem anunciará? Quem poderá suportar os efeitos de sua justiça? Pois as sentenças divinas estão longe do pensamento de muitos, e o exame geral só se realizará no último dia. O homem de coração mesquinho só pensa em vaidades. O imprudente e extraviado só se ocupa de loucuras. A obra de Deus na criação. Meu filho, ouve-me, adquire uma instrução sadia, torna o teu coração atento às minhas palavras. Eu te darei um ensinamento muito exato. Vou tentar explicar-te o que é a sabedoria. Torna o teu coração atento às minhas palavras, pois vou descrever-te com exatidão as maravilhas que Deus, desde o início, fez brilhar nas suas obras, e vou expor com toda a veracidade o conhecimento de Deus. Por decreto de Deus, suas obras existem desde o começo. Desde a criação distinguiu-se em partes, e colocou as principais em suas épocas. Adornou-as para sempre. Elas não sentiram necessidade nem fadiga, e nunca interromperam o seu trabalho. Nunca nenhuma delas embaraçou a vizinha. Não sejas incrédulo da palavra de Deus. Depois disso, olhou Deus para a terra e encheu-a de benefícios. É o que revela sobre a terra a alma de todo ser vivo, e é ao seu seio que todos eles voltam. Palavra do Senhor, graças a Deus.